Eu sou a professora Gabriela e hoje estou aqui para começar a explicar os exercícios da apostila de maio, ok? Para hoje eu vou explicar estes exercícios aqui que estão na página 1, na página 2 e só. Nós vamos fazer os exercícios de 1 a 7, ok? O restante, que vai falar sobre regulamento e estatuto, nós vamos falar na próxima semana, ok? Bom, nosso exercício de hoje, ele começa com uma tirinha, né, do Agar, que é um viking, né, que representa ali os vikings, e geralmente o Agar, ele é muito cômico, porque ele é o oposto do que os vikings geralmente são, né? Então o Agar, ele é medroso, ele tá sempre se metendo em encrencas, quando ele vai atrás de guerra, de lutas, nunca dá certo. E ele tem o seu fiel companheiro, o Ed, né? Então, este aqui com chifres, com esse chapéu de chifres tão característicos aí dos vikings, é o Agar, e esse aqui é o seu colega Ed. Então, vamos ler o que está acontecendo aqui. Vamos analisar o quadrinho. Lembre-se de que eu sempre falo, quando nós temos uma tira, quando nós temos uma charge, um cartoon, algum gênero textual que envolve texto e imagem, nós temos que considerar os dois, tá? Então vamos analisar aqui. Nós temos o Agar e o Eri em algum lugar aqui que parece ser uma água, parece, né? Eles estão escondidinhos aqui. Aqui no cantinho nós temos um urso com uma cara muito brava. E aí o Ed diz: "Estamos a salvo. Ele não pode nos alcançar." Aí o Agar pergunta: "Tem certeza?" "Tenho", responde o Ed. "Ursos têm medo de areia movediça." E aí a gente tem que olhar a cara do Agar e tem mais uma coisa para a gente perceber. Quando começa o quadrinho, eles estão ali com areia movediça pela cintura. E o Ed um pouquinho menos porque ele é menor que o Agar. E no último quadrinho a gente vê o que eles já estão afundando, né? Porque a areia movediça é uma espécie ali de barro, de atoleiro, como está escrito ali, que vai afundando, né? Então não é uma coisa nada segura, né, gente? Eles estão a salvos do urso. O urso tem medo da areia movediça. Por que será, né? Porque é muito perigoso. E aí nós temos algumas questões para vocês responderem a respeito do quadrinho e a respeito de algumas formas verbais que foram utilizadas ali. Então, primeiro, por que a situação relatada nesta tira provoca humor? Por quê? Né? Por que tá engraçado? Eu já até dei algumas dicas para vocês, então você vai responder por que provoca humor nessa tira. Ao dizer "estamos a salvo", Ed se refere a ele mesmo, ou somente a ele, né? Ao amigo, somente ao amigo Agar, ou a ambos. Então, quando ele diz "estamos", quem estamos, né? É só o Ed? É só o Agar? São os dois, tá? E por que você chegou a essa conclusão? Como que eu sei quando alguém diz "estamos a salvo", que está se referindo a mim, ou a ele, ou a nós dois, tá? E o que nos permite chegar a essa conclusão? Vou dar uma dica. Tem a ver com o verbinho que foi usado, com a forma verbal, tá? 3. No segundo quadrinho, o verbo ter foi empregado com duas formas: tem e tenho. O que determina essa diferença? Bom, no segundo quadrinho aqui, o Agar diz "tem certeza?" Por que o Agar usou "tem certeza"? E por que o Ed respondeu com "tenho"? Tem a ver, pessoal, com quem está falando e para quem essa pergunta, né, essa resposta está sendo direcionada. Então, por que a gente teve que usar o tem e o tenho? Tá bom? E 4. Observe agora a forma flexionada do verbo ter no último quadrinho. Por que ela está acentuada? Olha só. Ursos têm medo de areia movediça. Por que ela está acentuada ali com um acento circunflexo? Vocês sabem? Eu vou dar essa dica porque eu vou precisar, né? Vou dar essa resposta como dica porque eu vou precisar dela para explicar o restante para vocês. Pessoal, no último quadrinho, o verbo ter está
acentuado, está com um acento circunflexo em cima, porque ele está sendo usado na forma plural. Os ursos têm, está se referindo a um sujeito plural. E o verbo ter, no plural, a gente utiliza então o acento circunflexo para diferenciá-lo do verbo ter no singular, quando se refere à terceira pessoa do singular, tá? Então, por exemplo, ele no singular vai ficar ele tem sem acento. Agora, se eu estou me referindo a eles no plural, eu preciso colocar então um acento. Isso é uma regra da flexão desse verbo, tá bom, gente? E aí, o exercício 5. Reescreva a frase de Eri de modo a fazê-la se referir apenas ao urso que os ameaça. Como que seria isso, gente? Ao invés de eu falar de todos os ursos, eu vou falar apenas deste urso que está ali ameaçando os dois vikings, né? Então, ao invés de dizer ursos têm medo, vocês vão dizer esse urso, este urso, aquele urso ou urso tem medo de areia movediça. Você escolhe e aí prestem atenção porque vocês vão precisar fazer uma alteração ali no verbo, né? Lembra do que eu acabei de falar. Bom, pessoal, aqui, logo após a pergunta 5, eu trouxe para vocês a explicação, então, do porquê nós temos esse tem com acento, sem acento, tá? Muitas. Peraí, deixa eu ler aqui o que eu coloquei para vocês. Ah, sim. Bom, a respeito dos verbos a gente vai trabalhando na aula online hoje também eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas no geral a gente acaba deixando um pouco das flexões verbais de lado no nosso dia a dia, a gente acaba falando ali algumas coisas de maneira incorreta, né? Porque se tá fora do que deveria estar flexionado, do que deveria estar correto, está errado. E por isso que muitas vezes a gente precisa refletir a respeito deste uso, por quê? Porque em alguns momentos a gente precisa usar corretamente. Por exemplo, numa prova, numa palestra muito importante que você for dar, se você estiver numa situação muito formal, né, muito escolarizada, você vai precisar falar corretamente. E aí, nós vamos falar hoje especificamente dos verbos ter e do verbo vir, certo? Aqui, pessoal, tem 2 exemplos. Olha, minha filha tem aula de ciências hoje. Aqui, o meu sujeito é singular. É a minha filha, é uma pessoa. Então, vocês podem ver que o verbo ter está aqui, ó, normalzinho, sem nenhum acento. Já no exemplo seguinte, minhas filhas, está no plural, mais que uma, duas, três, quatro, cinco, tem aula de ciências hoje. E este tem está com acento circunflexo. Bom, dá para perceber também, gente, que além do sujeito, né, no plural ali a gente colocou, aliás, por quê? Já pensou se a gente tivesse deixado sem o acento circunflexo? Ia ficar parecendo que está errado, por quê? Porque esse verbo tem sem acento, ele se refere à terceira pessoa do singular. Então, a gente precisa fazer uma diferenciação do verbo para a terceira pessoa do plural. Quando eu falo primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, eu digo das pessoas com que a gente conjuga os verbos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá? Nós temos as pessoas do singular, eu, tu, ele, ela, e temos as pessoas do plural. Nós, vós, eles e elas. E aí a gente classifica em primeira, segunda e terceira. A primeira pessoa do discurso, né, é quem fala, que no caso seria eu ou nós, né, singular e plural. A segunda pessoa é com quem eu falo, para quem meu discurso se dirige, que no caso ali das conjugações é o tu e o vós. E a terceira pessoa é de quem, né, do que nós estamos falando, de quem estamos falando. Então é o ele e ela, terceira pessoa do singular, ou eles e elas, terceira pessoa do plural, tá? E aí, tenho mais um exemplo. O gerente vem para o trabalho de ônibus. Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. Então, quando eles estão no plural, nós temos aí o acento circunflexo ali no verbo ter e no verbo vir. Não é ver, hein, gente? É vir.
O uso do acento gráfico também diferencia os verbinhos derivados. O que são os verbos derivados? Bom, a gente tem o verbo ter, mas a gente também tem o verbo conter, que é de estar dentro, né? Manter, convir, intervir. Pode ser que alguns desses verbos pareçam muito diferentes para vocês, vocês nunca tenham ouvido, mas é importante a gente saber exatamente por isso, tá? E aí a gente tem uma outra diferença, porque o que acontece? Nestes verbos que são derivados, a gente acaba colocando o acento agudo, né, que é o grampinho da vovó ali que a gente aprendeu na escola, na forma singular, e o acento circunflexo na forma do plural, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque a última sílaba, ela é forte, ela é então uma oxítona, uma palavra oxítona. Nós vamos falar sobre isso, pessoal, também na semana que vem, sobre regras de acentuação, tá? E aí vocês vão ver que as palavras, de acordo com... Lembra que eu falei sobre a sílaba tônica? Toda palavra tem uma sílaba tônica, com algumas exceções, é claro. Então vamos lá, olha, mantém. Mantém. Essa é a sílaba mais longa, essa é a sílaba mais forte. E a regra de acentuação diz que uma palavra oxítona, o que é uma palavra oxítona? É uma palavra que tem a sua sílaba mais forte na última sílaba. Então a gente vai, última sílaba, tem, realmente é a mais forte. Então a regra diz que essas palavras que terminam, que sua última sílaba termine em é a mais forte, ela vai receber um acento. E aqui eu trouxe até exemplo para vocês, olha, o alguém, ninguém, também. E o problema que acontece é que geralmente na escrita de celular, como a gente está acostumado, né, o tempo todo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, muitas vezes a gente deixa os acentos para lá. E eles são importantes. Eles não existem por acaso, eles não estão ali para fazer enfeite, eles têm uma função. Olha só, olha a diferença. Aqui eu estou me referindo a uma pessoa, né? A terceira pessoa do singular. E aqui eu estou me referindo ao plural, tá? Então é muito importante, eles têm uma função. Então aqui tem essa dica aqui dos outros verbos para vocês, tá? E passem a prestar atenção agora na escrita de vocês em relação a essas palavras, né? Com os acentos. E para vocês praticarem, temos o exercício 6, que vocês vão substituir a estrelinha pela forma no plural que está entre parênteses. Então, aqui, quem tem medo de prova de matemática? Vai ser o tem no singular ou vai ser o tem no plural com acento? Aí você vai completar aqui, então, essa pergunta. 7. Desculpa, gente. Aí você continua com todos os outros, tá? Vejam as regrinhas lá, vejam a quem o verbo está se referindo. Por exemplo, aqui. Esses programas entretêm com acento agudo, que se refere ao singular, ou entretém com acento circunflexo, que se refere ao plural? Esses programas entretêm toda a família. A única coisa que... Até o som é parecido, perceberam, né? Gente, esses programas, tá no singular, tá no plural, é um programa, mais de um. E aí você escolhe a forma verbal aqui que vai completar o exercício, a frase para ela ficar correta. E o exercício 7, a gente vai ler aqui 3 ditados populares. A mentira tem perna curta. Gato escaldado tem medo de água fria. O castigo vem a cavalo. Os ditados populares, também chamados de provérbios, divulgam pensamentos que servem para orientar o comportamento das pessoas. Explica o que cada um deles quer dizer. Gente, quando alguém fala assim para você, olha, a mentira tem perna curta, significa o quê? Que ela não dura muito, que uma hora você vai ser descoberto, né? E que por isso mesmo nós não devemos mentir. Então você vai explicar porque o que cada um deles significa e pode dizer também em qual situação que ele seria usado, né, este ditado. B. Reescreva os ditados no plural. Então, o que você vai fazer?
Ao invés de dizer que a mentira tem perna curta, você vai dizer o quê? Que as mentiras têm pernas curtas. E aí, presta atenção se você vai ter que fazer alguma alteração nos verbos, tá? E aí, o exercício C é exatamente isso. Examine as frases que você reelaborou no item B. Em sua opinião, é indiferente usar a construção no singular ou no plural? Por quê? É ou não é? Tá? E você vai dizer se foi igual, se teve alguma diferença, se dá na mesma, tá? Então é isso. Para hoje, vocês vão responder a essas perguntas, a essas questões, tá? Da 1 a 7. E para a próxima semana falaremos a respeito de acentuações e tal, e continuaremos. Então, não precisa ler este regulamento e estatuto, que isso aqui vai ficar mais para o final do mês. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp. Até mais!